Olá, estamos de volta com o nosso programa viversaude.tv. E hoje eu tenho a honra de entrevistar a vereadora Ana Paula Rossi. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E o tema de hoje é um tema, inclusive, muito polêmico, que é a violência doméstica. Ana Paula, embora estejamos no século XXI, a violência doméstica é mais comum do que imaginamos. Como a vereadora vê esta situação? Olha, eu vejo com muita tristeza, porque a nossa realidade ainda é muito complicada com relação à violência doméstica. Né? Com relação à violência contra a mulher, a violência contra a criança, né? Assim, não são poucos os casos, nós temos muitos casos e é algo que assim, é muito preocupante, porque a gente não observa, no mesmo ritmo que cresce o número da violência doméstica, políticas públicas para atender, para poder, políticas de prevenção, campanhas de prevenção, porque eu acredito muito na prevenção. Né? Então, assim, a situação ainda, infelizmente, eu gostaria de estar falando uma outra, né, dando uma boa notícia aqui, mas infelizmente ainda é muito complicado. Existe alguma incidência maior ou menor na violência doméstica com crianças, adolescentes e idosos? Existe alguma incidência maior? Não, eu não destacaria nenhuma. Né? Eu acho que todas a gente tem que ter o mesmo olhar, a mesma preocupação. Né? Você citou algo muito importante, a violência contra o idoso. Também é bastante comum. Eu fui secretária de Assistência e Promoção Social na cidade de Osasco e lá nós atendíamos muitas denúncias, inclusive de violência contra idosos. E normalmente, o que é mais triste, partindo de pessoas da própria família. Ana Paula Rossi, formada em Pedagogia, foi secretária municipal de Assistência e Promoção Social em 2 oportunidades. Em 2004, concorreu à Prefeitura de Osasco, conquistando 25.220 votos. Em 2008, concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Osasco, sendo eleita com 8.142 votos. Parabéns! Obrigada, obrigada. Estou lá como vereadora na cidade de Osasco. Única mulher, nós temos em Osasco 21 vereadores e eu sou a única mulher entre os 20 homens. Fruto de uma longa batalha. Uma batalha muito árdua, com certeza. Em seu mandato como vereadora em Osasco, destacam-se as lutas contra a pedofilia, pela garantia dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, pela garantia do direito ao transporte gratuito a todo aposentado, pensionista e deficiente, entre outras questões sociais. Você sempre defendeu o âmbito social. É uma área bastante difícil, né, mas é uma área que eu sou apaixonada. Eu gosto de lidar com a área social, de trabalhar com a área social, né, desde a época antes mesmo da Secretaria de Assistência e Promoção Social, eu era diretora de uma emissora, onde hoje eu tenho um programa também de rádio, e a gente sempre destacava muitos trabalhos sociais na própria emissora, né? Depois, então, que eu passei pela promoção social, isso aflorou ainda mais. Então, hoje, como vereadora, eu luto muito por essas questões, né? A questão da violência doméstica, a questão da pedofilia, que é algo assim que eu confesso, é uma luta que às vezes frustra muito, porque eu acredito que essa questão da pedofilia, Ana Paula, a gente tem que trabalhar, e é o que eu faço, eu dou palestras informativas em faculdades, em escolas, em igrejas, onde eu sou convidada, não só na cidade de Osasco, já dei palestra em vários municípios vizinhos, em Carapicuíba, em Cotia, em Caieiras, onde eu sou convidada eu vou com o maior prazer. Eu gostaria que a vereadora falasse o que é a pedofilia. Então, a pedofilia, né, é o abuso, o assédio sexual de adultos assediando crianças e adolescentes. E é algo assim bastante comum, hoje já está assim, mais na mídia, as pessoas têm um pouco mais de acesso à informação, é algo já muito antigo, né, mas que atualmente falam, aumentaram-se os casos. Não aumentaram os casos. Na verdade, aumentou o número de denúncias, as pessoas são mais encorajadas a denunciar, e é um crime que acontece geralmente dentro do próprio âmbito familiar. Né, no âmbito familiar. O que é mais triste. A maioria dos casos, de cada 10 casos que eu atendo, em 6 o abusador é o próprio pai biológico da criança. Então, e fora o pai biológico, nós temos muitos casos de parentes próximos, avós, tios, então pessoas de relacionamento da família. E assim, a minha experiência tem mostrado que vale mais a pena investir mesmo na prevenção, na orientação das nossas crianças, dos pais, das mães, questão da internet, do assédio pela internet,
porque infelizmente ainda na parte de punição, de garantia dos direitos dessas crianças, de atendimento, ainda estamos muito atrasados, né? Eu ainda acompanho eu vejo muita impunidade. Eu tenho inúmeros casos onde o agressor, e muitas vezes a criança, acaba sendo exposta novamente ao agressor por falta de provas, porque ainda estamos engatinhando nessa situação aí de garantir mesmo os direitos de nossas crianças. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão sofrendo violência doméstica, tanto a criança quanto o adolescente, o idoso? A mensagem que eu deixo é que denuncie. Não vou dizer aqui, eu não vou mentir, dizer, olha, denuncie, tudo vai ser encaminhado, mas a gente tem que dar um primeiro passo. Então, eu ainda acredito, a pessoa tem que denunciar, tem que buscar casos de abuso, de violência contra a criança, procurar o Conselho Tutelar. Nós temos o Disque 100, que é um número a nível nacional, que é uma rede nacional de denúncias, garante o anonimato de quem está denunciando. Disque 100? Disque 100. É só discar 100 e você pode fazer essa denúncia anonimamente, mas é um processo mais lento. Para situações mais gritantes, mais assim, emergenciais, eu aconselho procurar o Conselho Tutelar do seu município. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com Ana Paula Rossi. Estamos de volta com a nossa vereadora Ana Paula Rossi e o nosso tema violência doméstica. Ana Paula, existe uma conivência de familiares quando tem um quadro de agressão, violência dentro do lar? É muito comum. Eu não diria conivência. Num primeiro momento eu também entendia como uma conivência, porque nós atendíamos casos de crianças que eram abusadas sexualmente dentro da sua própria casa e a mãe no mínimo era omissa. Então eu tive a oportunidade de conversar com um psiquiatra forense que cuida desse tipo, especificamente desse tipo de atendimento, e ele me explicou, porque eu falei, como que uma mãe, eu sou mãe, quer dizer, eu tenho 3 filhos, e a gente geralmente tem esse hábito de se colocar no lugar naquela situação. Eu perguntei para ele, eu falei, como que uma mãe pode ser conivente com uma situação dessa, Nós tivemos um caso, então, tem casos de mãe conivente, tem casos até de mãe que participam dos abusos, da violência. Agora, na maioria das vezes, ele me explicou que a mãe é uma defesa. Ela tem vínculo afetivo tanto com o agressor como com a vítima. Ela está doente também, então né? o que acontece? Ela procura fazer de conta que aquilo não está acontecendo. É uma forma de autodefesa. Então ela entra na doença do agressor. Exatamente. Tipo assim, ela só vai se dar conta, num caso mais extremo, quando ela realmente flagrar uma situação. Aí ela não vai ter mais como negar. Mas enquanto ela tiver indícios na maioria dos casos existe essa negativa, Nós tivemos já casos, eu atendo muitos casos, e um dos casos, a mãe acusava a filha de 11 anos de ter seduzido o companheiro, que era padrasto da vítima. Então a mãe na presença do conselho tutelar, ela falava, não, mas a culpa não é dele, quer dizer, não era do companheiro, era da criança de 11 anos que havia seduzido o companheiro. Como você conduz uma situação dessa? Não, a gente imediatamente tem que afastar essa criança do convívio familiar, E essa é uma ação imediata, Depende muito, cada caso é um caso. Nós tivemos um outro caso em que uma criança foi abusada pelo companheiro da mãe, também não era o pai, era padrasto, e a vítima, ficou muito machucada. E ele a socorreu, e quando ele deu a entrada no pronto-socorro, ele informou que ela havia sido vítima ele estava dormindo, que ele trabalhava à noite, ficava durante o dia em casa, e ela abriu o portão para um estranho. Mas depois, no hospital,
conselho tutelar conversando com a criança, ele não saía do lado com medo da menina falar, mas num momento pediu para que ele se retirasse, ficou só o conselho tutelar e a criança confessou que o agressor era o padrasto. E a mãe ficou do lado do padrasto e daí o que foi feito? A guarda passou para o pai biológico. Ela convivia com a mãe, ela perdeu a guarda para o pai. Acontecem situações também que às vezes a própria pessoa tem medo de denunciar. Ah, sim, nós temos casos de que a violência não é só a violência sexual, a violência física. Então, onde a mãe muitas vezes ela é ameaçada, a própria criança, a criança vítima de violência doméstica, a criança vítima de abuso sexual, é muito raro uma criança relatar que ela é vítima. Ela geralmente, fica aí um outro aviso para os pais, a criança ela dá sinais, ela pede socorro não verbalmente, mas ela dá sinais. E quais são os sinais mais comuns? Sinais mais comuns, as crianças menores, elas costumam apresentar terror noturno, que são os pesadelos durante a noite, voltam a urinar na cama, eu tive casos de 2 meninos que foram abusados sexualmente e eles eram abusados no banheiro, então eles faziam cocô na calça, xixi na calça porque não tinham coragem de entrar no banheiro, mas não relatavam que eram vítimas de abuso. Foi através de ludoterapia, né, aquela terapia com brinquedo, com historinha, que a psicóloga conseguiu identificar que aquelas 2 crianças, eram 2 irmãos, estavam sendo vítimas de abuso sexual. Os pais têm que estar, inclusive a mãe, muito atenta. Muito atenta. Eu costumo dar o alerta principalmente para as mães, né? As pessoas perguntam, mas não tem mulher pedófila? Tem, mas em número muito menor. Na maioria dos casos, o abusador é do sexo masculino. Eu li um artigo recentemente em que o psiquiatra dizia que um pedófilo, uma criança que sofreu um ataque por pedofilia, tem uma chance muito grande de se tornar um pedófilo. Isso. Ele não é que ele se torna um pedófilo. Na verdade, ele pode vir a praticar o abuso sexual de crianças, não por um distúrbio que ele possua, mas é uma forma dele tentar exorcizar, tentar apagar o trauma vivido na infância, onde ele era vítima indefesa e, de repente, na vida adulta, ele está como controlador da situação. Então, eu costumo dizer que nós temos o pedófilo, hoje nós temos o que eu costumo chamar de traficante da pedofilia, porque é aquela pessoa que não tem desejo nem por criança nem por adolescente, mas que assedia crianças e adolescentes para fazer vídeos, fotografias, né, de pornografia infantil para vender para pedófilos. Inclusive, um tema muito preocupante são as redes sociais, depois que surgiu a internet. E existe um abuso existe uma rede de pedófilos. Exatamente, na internet, que atua pela internet. Isso também é muito comum, principalmente com adolescentes, né? E atuam de uma maneira que os pais nem imaginam. Por isso, assim, a dica nesse sentido para os pais, né? Você que está em casa, que é pai, que é mãe, fique atento. Não deixe esse negócio de... Meus filhos, eu tenho filho adolescente, mas assim, não deixa a internet num local fechado, onde só ele fique sozinho. Deixa num lugar em que pessoas da família fiquem passando por ali. Oriente, converse com seu filho. E eu aprendi na prática. Não basta orientar. Você tem que supervisionar, você tem que acompanhar. Por quê? Porque o adolescente, ele não tem a cabeça de um adulto e nem a maturidade. Então, mas mesmo você... Não tem a malícia. Antes de você se dedicar, se apaixonar por todo o seu trabalho social, você também não tinha noção do quanto rotineiro, a gente desconhece ainda mais um adolescente. Exatamente, não tem, né, minha filha estava trocando, né, MSN com uma pessoa que ela falou que conhecia, que tinha a idade dela, ela conhecia pela internet, e aí eu fui olhar o histórico, as perguntas eram estranhas. Ela falou, mas eu vi a foto, tem a minha idade. Eu falei, olha, se a mamãe colocar a sua foto, eu posso falar que eu tenho a sua idade, eu não tenho. Eu não tinha pensado nisso. Então, é nesse aspecto que eu digo, na prática eu estou aprendendo muito também, né? A gente está sempre agregando informações. E no nosso programa nós temos muitos telespectadores, adolescentes. Então, é importante que você que está nos assistindo saiba, realmente a pessoa que está do lado, você não está vendo. Realmente, a dica que eu dou para adolescentes, para jovens que estejam acompanhando o programa se relacione na internet com pessoas que você conhece ao vivo e a cores, né? Não, porque esses amigos de vida virtual, você não sabe quem está do outro lado. Até para ter algumas informações. Exatamente. Né? E outra, hoje eu tenho Orkut, eu tenho Facebook, eu tenho Twitter. Você quer conhecer uma pessoa, você entra no Orkut dela, se você for nas comunidades, você tem todo o perfil da pessoa. Né? Então, assim, vira um alvo muito fácil.
Então a gente tem que estar muito atento às fotografias que a gente coloca, tudo, as informações que a gente coloca nessas redes. Porque às vezes a criança coloca uma fotinho, o adolescente de biquíni, de maiô, e não vê a maldade. Exatamente. Enquanto que o fetiche pode ser esse, né? Porque o pedófilo tem várias características, né? Pode ser aquele que tenha desejo ao ver uma criança vestida com roupa de escola, com uniforme escolar. Então, de repente, as fotos de algumas crianças podem estar em redes de pedófilos e elas nem imaginam. Às vezes a foto de algum filho nosso pode estar aí numa corrente de pedofilia. Exatamente, é um risco. Triste e preocupante. É muito preocupante. Então, eu acho que assim, cabe aos pais estar muito atentos mesmo, e o diálogo, eu acho o diálogo muito importante. Conversar abertamente com seus filhos, orientando dos riscos, mas não só orientando, supervisionando, acompanhando. E você que está em casa, você que conhece alguém que está sofrendo algum abuso, a Ana Paula Rossi vai deixar aqui, inclusive, o e-mail, né, Ana Paula? Isso. Eu queria deixar claro, né? Eu sou vereadora em Osasco, mas como eu disse, pedofilia não tem uma cidade, não tem um estado. Eu estou à disposição de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida. Eu vou deixar o meu e-mail, é anapaularossi@camaraosasco.sp.gov.br. Eu quero agradecer a sua presença, espero tê-la novamente conosco para discutirmos mais sobre esse assunto tão preocupante. Eu que agradeço o convite, porque esse espaço para mim é muito precioso. Obrigada. No próximo bloco, Raio X Saúde, o karateca Marcelo Bueno vai dar dicas de como você, que está em casa sofrendo violência, pode se defender. No Raio X Saúde de hoje, o professor Marcelo Bueno, campeão mundial de karatê, nos dará dicas de como você, telespectador que está sofrendo alguma agressão, possa se livrar do seu agressor. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo ótimo. É possível realmente, em qualquer faixa etária, aprender algum golpe para a pessoa que está sofrendo agressão? Sim, é possível. Que tipos de golpe você costuma ensinar? Nesse primeiro momento, a gente gosta de ensinar coisas simples, onde a gente consiga escapar do agressor e não revidar, que é o mais importante. Sempre quando a gente faz um contragolpe, a gente acaba tornando a coisa muito mais séria. E o que a gente quer aqui no primeiro momento é escapar do agressor. O agressor, muitas vezes, ele está embriagado. Sim, no caso de violência doméstica, ele está ou alcoolizado ou drogado. Então, o reflexo dele já está bem mais lento. O estímulo de agressividade dele é muito pior. Mas como o reflexo dele está lento, é mais fácil sair do movimento. Então, para os nossos telespectadores, é importante salientar que, a partir do momento que ele se livra do agressor, ele tem que correr e pedir ajuda. Correr e pedir ajuda, é o mais indicado nesse momento. E você trouxe a sua aluna? Isso, a Pamela. Tudo bem, Pamela? Tudo bem. Você realmente acha que uma pessoa com a sua idade e o seu tamanho consegue, através dos golpes do professor Marcelo, realmente se livrar do agressor? Eu acredito que sim. Você sabendo a técnica, não vai depender dele ser mais forte que você ou não. Isso. Ok, então vamos aos movimentos, professor? Sim. O primeiro movimento que a gente vai fazer é um de agarramento aqui. Eu estou pegando a pessoa pela frente e não quero deixar ela fugir. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se a Pamela aqui tentar reagir, soltar, puxar minha mão, eu não vou soltar. Então a gente fala que a primeira coisa que tem que ser feita é um movimento surpresa, que vai ser um chute no ponto vital, dedo no olho, para tirar a minha força da minha mão. Então aqui estou segurando a Pamela com força, ela vai dar um chute, ponto vital, e tirou a minha força. Ela passou uma mão sobre a outra e soltou do movimento com facilidade. Disso ela já está livre. Esse chute, então, seria realmente na região peniana? Isso. E com vontade, porque é o efeito surpresa. Se a gente ficar
ela ficar fazendo força para puxar, ela não vai sair nunca. Ou seja, tem que dar um chute para a pessoa cair. Sim, com vontade. E nada de ficar pensando muito. Faz, está livre e acabou. Você poderia mostrar novamente? Posso sim. Vamos lá, Pamela, agora com força. Aqui. Chutou, tirou a força, saiu do movimento com facilidade. Tá? O segundo movimento que a gente vai fazer, esse a gente pode fazer até quando os homens agarram as mulheres nas baladas, tudo, que é um movimento também fácil de sair, ou até na rua. O agressor aqui pegou a vítima pela mão, não deixa soltar, estou puxando ela. O que ela vai fazer? Primeira coisa, novamente, chute de efeito surpresa. Chutou, já tirei a força. Ela soltou, puxando uma mão por cima, está livre. Então ela pegou a própria mão e puxou. E fez de alavanca. Que foi no momento em que o agressor sentiu a dor. Sentiu, ela saiu pelo dedão, que é onde é muito mais fácil. Então, essa parte que a gente está ensinando é onde não necessita força, e sim técnica. E são coisas simples que a gente pode fazer. Nenhum dos movimentos que a gente fez aqui foi revidando ou querendo brigar com a pessoa. Não. Saiu do movimento, está livre, vai embora. Podemos fazer novamente? Podemos. Aqui. Segurou, não vou soltar, não soltei. Chutou, passou com a mão por cima. Facilidade. Porque até neste momento em que o agressor está sentindo dor, demora um pouco para ele se recuperar. Sim, e conseguir claro. ir atrás da vítima. Sim, ele tirou totalmente a força dele da mão, ele esquece o que está fazendo. E com o homem é muito mais fácil. Esse movimento, chute, ponto vital, encostou a mão no olho, a pessoa perde um pouco a consciência durante alguns segundos que a gente consegue fugir. Né? Então isso é bem simples de fazer para qualquer idade. Depende de altura, peso do agressor. Nada disso. No primeiro momento é legal a gente mostrar esse, porque os outros já começam a ficar muito mais elaborados. As técnicas de defesa pessoal têm que ser coisas simples, que as pessoas consigam ver e lembrar rapidamente, para poder usar quando precisar. Quando começa a ficar uma coisa muito elaborada, a pessoa esquece completamente, não memoriza. Certo. Inclusive, professor Marcelo, você foi convocado para ir ao Japão? Sim, em novembro eu vou participar do Campeonato Mundial e estou atrás de patrocínio. Quem puder patrocinar, isso é 11, São Paulo, 7744 1535 e entrar em contato. Pedir patrocínio, na verdade, é só o custear a passagem, estadia, só isso, é pouca coisa. Mas eu já fui campeão mundial e a gente no Brasil depende muito dos patrocinadores. E é sempre uma ajuda. Eu vou pedir para vocês repetirem, então, novamente os 2 golpes, poderiam? Claro, vamos lá. Primeiro, segurando, chutou, passou no movimento. O segundo, agarrei, chutou, passou com uma mão sobre a outra. Eu quero agradecer a presença da Pamela Cerini. Muito obrigada, Pamela. Obrigada pelo convite. Inclusive, você, telespectador que está nos assistindo e sofre violência doméstica, não se intimide. O professor Marcelo acabou de dar dicas de técnicas de autodefesa. Procure imobilizar o seu agressor e saia correndo pedindo ajuda. Professor Marcelo, obrigada. Obrigado. E eu gostaria de pedir que as pessoas que estejam interessadas em ler sobre a técnica, né, nós vamos inclusive colocar algumas fotos, entre em nosso site www.viversaude.tv. Porque você sabe, o importante para nós é viver saúde.